muito bem-vindos ao Donos da Bola! Que saudade, cheguei, hein? Voltei, hein? Que saudade que eu tava de vocês, desse estúdio, do Pedrinho no pé do meu ouvido aqui todo dia, do Betty Richa me enchendo o saco aqui falando do tempo, que não sei o que lá, escutando o Betty Richa roncar aqui no meu ouvido. Que saudade que eu tava, começou o nosso Donos da Bola. Vambora pra 2023 com muita coisa boa pra vocês na tela da Band. Você quer o quê? Você quer só um tira-gostinho aqui? Você quer carioca? Tem. Você quer UFC? Tem. Você quer Farmão? Tem também. Eu quero ver o Faustão? Tem também. Quer mais o quê? Esse ano tá recheado pra vocês aqui na tela da Band. Muita coisa legal. E o carioca é aqui. Eu sei que vocês já sabem, mas eu vivi pra dizer que o Campeonato Carioca aqui ainda tem minha musiquinha. Povão, só não se engane, Cariocão é aqui na Band. Oi! É, rapaz, coisa linda. Campeonato Carioca na Band, quinta-feira que vem. Ai, GV, quinta-feira que vem. É 21 ou 21h30, Betty Richa? 21h10. 21h30 na tela da Band. Estreia do Campeonato Carioca. Quem vai estrear? O Malvado da Gávea. Já na tela da Band. Acabou o negócio. Eu não sei onde eu mandei o jogo. Eu não tenho aplicativo. Ai, meu aplicativo. Como é que... Carlos Alberto me ligou 200 vezes em 2022. 200 vezes. Mas a minha senha não entra. Mas o meu cartão, eu quero comprar. Acabou. Acabou. Você bota lá 7 e entra aqui a Band e você vai ver o Campeonato Carioca, clássico, tarará. Uma cobertura como você nunca viu no Carioca. Sabe o que vocês falam da Fórmula 1? Ah, a Fórmula 1, a transmissão que a Band faz começa antes, termina depois, é um negócio fantástico. É isso que vai acontecer aqui no Campeonato Carioca. Eu prometo pra vocês, com esse timaço da Band misturado com a galera de São Paulo, pra rede inteira, pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro. Dito isso, o programa de hoje tá quente, hein? Tá quente porque eu vou falar da apresentação do Vitor Pereira. Ninguém gostou, o Brasil inteiro tá fulo da vida pra já não tomar um 0 em 2023. Pé da vida porque eu tenho finesse, tá? Com o que fizeram com a Tati Tavares, e a gente não pode generalizar nem botar na conta da instituição. Calma, vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Tem reforço do Vasco. Aliás, o Bambu chegou, hein, João Livton? Já já eu te chamo. Ô, Thiago, Bambu, e vem pra resolver o problema. No Vasco, no Fluminense tem novidade. Botafogo, vamos falar do mercado, vamos falar de CR7. O programa tá recheado. Mas ontem, por conta do cortejo, né, do nosso querido Edson Arantes do Nascimento, do nosso Pelé, não deu pra mostrar a apresentação do Vitor Pereira, então a gente vai trazer tudo pra você já aqui. Nação Rubro-Negra, tudo da apresentação do Vitor Pereira, tem um papo pra trocar com vocês também. Não com todo mundo, com a fatia da torcida do Flamengo, que tá um pouco intolerante com algumas coisas. A gente vai trocar a nossa ideia aqui na hora do seu almoço, ó, temperinho, Donos da Bola, beleza? Já a gente troca essa ideia. Porque tem enquete na tela pra gente falar aqui ontem um pouquinho desse cortejo, a gente já vai pro Flamengo. É, rapaz, o Neto tá pé da vida, hein? Craque Neto tá pé da vida, porque muita gente que podia ter comparecido lá não foi, né? Enfim. Então vou jogar logo para os nossos craques aqui. Primeiro vou dar boa tarde pro nosso Homem de Ferro, nosso querido Tiagão, olha aí. E aí, GV, beleza? Aí, filma ele aqui. Como é o nome do amigo novo? Ô, a Betty Richa, como é seu nome, Betty Richa? Paulo Robert, tá no lugar do Clebão. Clebão tá de férias de 6 meses também. Paulo trajado, pô. Tudo bom, jovem? Tudo bem. Você vai voar hoje? Não, não vou voar, não. Hoje eu vou ficar quietinho aqui no banco, fazer uns comentários pro senhor. Gostei da sua vim trajado. Gostei da sua tatuagem. Gostou da tatuagem? Tiago, nosso querido Homem de Ferro. Manda lá. Pelé é pouco valorizado no Brasil, sim ou não? Cara, eu acho que ontem a gente teve a dimensão de que sim. Porque, não sei se você lembra, mas no enterro do Maradona, a dimensão que se tomou na Argentina, em Buenos Aires, o clamor popular pelo acontecimento, parecia muito maior do que o que nós tivemos com o Pelé aqui no Brasil. Enfim, já foi dito várias vezes, não só o popular, mas também os campeões não foram, etc e tal. Então acho que a gente teve um pouco dessa noção de que sim. Internacionalmente não, né? Internacionalmente a repercussão da morte do Pelé foi muito maior do que a do Maradona. Então parece que o futebol internacional dá muito mais valor ao Pelé do que o próprio brasileiro. Muito bem, Thiago. Agora o nosso querido João Lidton, ele que é editor, produtor, apresentador. Passou um Réveillon. Ah, eu vou falar. Não fala isso não. Meu irmão, tô eu lá no Réveillon, né? Voltei pra casa, comprei a passagem, deu só, larguei tudo e voltei. Tô eu aqui, Thiaguinho. Aqui, ó, olhando meus stories. O João
numa cobertura, ele, ai que badalo, Narcisa Tamborindeg. A minha pergunta é a seguinte, no Réveillon, a Narcisa te olhou e falou, João Lidington, ai que badalo, boa tarde. Boa tarde, GV, prazer ter você aqui de volta, Donos da Bola, com essa energia diferenciada para 23, então, que teremos vários desafios, várias coisas legais na tela da Band, Thiagão tá aqui ao lado também. Cara, não, ela não falou do badalo, não. Falou só, ai que loucura. E já tá bom, pra mim tá bom. Ai que loucura. Ai que loucura. Já tá bom. Ô, Thiago, ai que loucura ao lado da Narcisa Tamborindeg é um ai que loucura. É, um ai que loucura. Não teve ai que badalo. Não teve. Mas não teve nem badalo. Não, nada disso. Muito bem. Esquece isso. Bom, respondendo a pergunta da enquete, pouquíssimo valorizado, né? E o Thiago passou muito bem aqui em relação aos jogadores, pentacampeões, tetra. Mas me assustou especialmente 2 jogadores, que para mim tem um simbolismo muito grande. Um deles, o Neymar, que hoje é o 10 da seleção, a gente vai abordar isso ao longo do programa, que eu tenho certeza, estava sim liberado pelo Paris Saint-Germain, pelo menos é o que a imprensa francesa passou para a gente aqui, e deveria estar. Onde ele estivesse, ele tem condições financeiras de pegar o jatinho, vir, enfim, a gente vai abordar mais isso. E Diego Ribas, que também 10 do Santos... faz parte de uma geração fundamental para o Santos voltar a ser grande, que é aquele Santos de 2002 que tinha ele, Elano, Robinho, enfim. E ele foi o 10, ele está aposentado, lógico que ele devia ter algum compromisso, devia, mas, cara, isso aí para mim vira compromisso 0-1. Virou uma polêmica danada. Pra gente falar em homenagem, continuar falando de homenagens, né, quem deveria ter, eu também acho que o Pelé é pouco valorizado pelo brasileiro, ponto. Tem um amigo meu, peladeiro caneludo, Sérgio Veiga, lá de Niterói, lá de São Gonçalo, Niterói. Esse é o rei do rodo, casado com a Amandinha, beijo pra Amandinha, aquele cidadão ali. Ele faz gol, comemora igual o Pelé, eu juro. É mesmo? Desde a época que ele jogava pelada, não vou nem dizer aonde, ele comemorava gol igual o Pelé. E o Rodrigo ontem, pela Copa do Rei, o Real Madrid venceu, ganhou de 1-0. Olha a comemoração do Rodrigo /Rodrigo, porque tem Y. Olha lá. Olha lá, ó. Cacerenho, ó o Rodrigo, chapou, igual o Serginho lá no Embaixadores. Olha lá, comemorando igual o Pelé. Muito a diferença é que o Rodrigo tem qualidade, né? O Serginho é caneludo pra caramba. Muito bonita a homenagem do Rodrigo e um gol digno de Pelé, né? Um gol que ele dribla a marcação, faz um golaço, bota a bola no ângulo, termina ali comemorando como o Neymar, lembrando como o Pelé, lembrando que o Rodrigo é menino da Vila, né? Ele é cria do Santos. Então, mais do que merecida aí a homenagem feita pelo Rodrigo. Bonito de ver. Muito bem. João Lidington, você gosta de negócio de povo, né? Você gosta quando vai o VUCA, envolvência, aquelas coisas, né? Gosto. Inclusive, ó, minha meia de hoje... aí o cara tá de brincadeira. Mas essa é maneira. Se eu puder dar um zoom aqui, é um dos caras que representa o povo. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Tirou onda. Então essa daqui... Você tá morando em Jardim Catarina? Por quê? Tá cheio de lama no sapato. Eu sou de lá eu moro no Paiva. Lá tem lama, lá na minha área lá em Neves. Lá sabe como é, né? Tia da terra. Mas agora tá melhorando, tá tudo pavimentado. Vou pedir pro Serginho mandar a meia da reserva pra você, porque o Serginho manda lá na reserva, ele é amigo do Rony. Opa. Não, a sua do Zeca Pagodinho tá mais maneira. Pagodinho. Tá mais maneira. Bom, seguinte. Agora a gente vai assistir o nosso primeiro... Deixa eu baixar aqui que tá aparecendo férias, né? Sobe um pouquinho o negócio aqui. Primeiro Povo Fala de 2023, justamente sobre as expectativas da galera pro seu time nesse ano que vai começar. Claro que a gente vai começar com ele, que teve essa semana aqui na cadeira, desfilando toda a sua envolvência. Ele que fala, arrebenta o bico da chaleira. João Vidal foi às ruas para saber a expectativa da galera sobre o Campeonato Carioca, que é aqui, tá? É na tela da Band. Vamos ver. Ano novo, temporada de 2023 prestes a começar, e eu quero saber da galera o seguinte: qual a expectativa em relação ao seu time para esse novo ano? Onde esse Fluminense pode chegar esse ano? O Fluminense está numa posição boa, né? Eu acredito que ele... acredito na vitória, né? A vitória demora, mas vem. O Fluminense contratou bem, né? Então acho que vamos fazer um 2023 melhor que o 2022, que foi bom, foi até surpreendente. E esse ano eu quero a Libertadores, esse é o objetivo. Não sei, vamos ver aí o que o time vai conseguir investir, né? Vamos torcer, né? Vamos torcer. Pô, vou te falar, eu sou o número 2 da família, tem meu pai. E outra coisa, não tem como ser melhor, né, parceiro? Porra, ano passado pulamos fogueira para poder se manter.
Pô, a expectativa é boa, que o ano foi meio barro, meio tijolo. Vamos ver se esse ano o John Texas dá uma moral pra gente lá. Tá certo. Qual a expectativa do senhor em relação ao Flamengo essa temporada de 2023? Vitor Pereira, Gerson aí. Vamos ver se técnico, né, faça o Flamengo ganhar os títulos esperados, né? Tô confiante no novo técnico. A vitória é nossa, não tem jeito. Tá com o elenco bom, só tocar a bola agora que gol é certo. Campeão, levantar a taça de novo. Não tem jeito, isso daí é... Tem jeito. E você? Flamenguista também, não tem jeito. As expectativas são as melhores sempre. Elenco bom, de milhões, tem que conquistar. Expectativa para a temporada de 2023 do Vasco? Milionário, né? Sabe que ele tá milionário, né? 7-7 paga aí, veio pra arrebentar, né? Qual o time do senhor? Eu tô no Ceará, lá em Fortaleza. É? Gosto muito aqui do Palmeiras, porque eu tenho até um pessoal que mora ali na Barra Funda, na Casa Verde. E o meu Palmeiras conseguiu ganhar o 11º título. A minha expectativa é que, sem dúvida, vai ser campeão carioca. Né? Chega de perder, já está na hora de ganhar, dar a volta por cima, esquecer o passado. O Vasco com certeza vai ganhar, cara, porque o Vasco da Gama é um time que sempre está fazendo gol, entendeu? E o goleiro sempre agarra a bola, e é por isso que ele vai ganhar, e em homenagem ao nosso Rei Pelé. O Vasco agora está milionário, quero saber se o Vasco milionário... O que esse Vasco milionário vai conquistar? Então, o Vasco vai conquistar o campeonato carioca. E quando eles fizerem o gol, eles vão fazer o que eu faço. Vasco! Foi mal. Certo, valeu. Foi mal. Peraí, deixa ele na tela. Eu vou pedir um voluntário aqui pra poder, quando o Vasco fizer o gol, fazer o seu pode. Por favor. Gentileza. Quando o Vasco fizer o gol, como é que ele vai fazer, ó? Quando o Vasco fizer o gol, eu vou... Não foi isso? O Vasco vai fazer muito gol esse ano, amigo falou aí, ó. Não. Vai lá. Não, tá legal. Eu queria saber, o amigo aqui de Cavanhaque que passou ainda agora, pode tirar. Obrigado, amigão, gostei. Vasco! Ainda agradeceu o Pelé no final, tipo assim, vai proteger o Vasco. outro falou assim, não, lá em Fortaleza eu torço pro Ceará, tá torcendo errado. Mas aqui em São Paulo, eu torço pelo Palmeiras. O GPS do amigo tá variado, Joãozinho. Ele falou, tem uns amigos aqui na Casa Verde, na Barra Funda, ele tá no centro do Rio. Se a gente tem algum lugar em São Gonçalo que chama Barra Funda, não, né? Tem água mineral, aquele negócio lá, né? Bom, eu vou pra onde agora, Betinho? Eu tô meio... vocês queriam e tá aí. Vitor Pereira se apresentou, falou com a imprensa, ou não falou, e a Tati Tavares esteve lá e mostra pra gente tudo o que você queria saber sobre VP, o milionário. 2023 começou e com isso a era Vitor Pereira no Flamengo. O português chegou ao Rio de Janeiro na segunda-feira, conheceu as instalações do clube, comandou 2 treinamentos, bateu papo com o Gabigol sobre posicionamento e concedeu entrevista coletiva. Ele tinha muito o que esclarecer. Na última temporada, Vitor Pereira treinou o Corinthians e levou a equipe paulista à final da Copa do Brasil e às quartas da Libertadores. O trabalho foi interrompido. Vitor optou por não renovar o contrato, alegando problemas familiares. Acontece que dias depois ele fechou com o Flamengo. Estive calado este tempo todo, né? Muito se disse, muitas críticas, muita coisa essencialmente dita por quem não me conhece. E esta é a verdade, porque só eu conheço a verdade. Pelo desgaste que eu sei que essa situação de saúde provoca em toda a minha família, eu fui dizendo sempre que iria para casa para os apoiar. E já do campeonato ter acabado, surge um clube da dimensão do Flamengo, numa primeira abordagem que nunca me tinha passado pela cabeça ficar no Brasil. O Flamengo tem pela frente um ano de grandes desafios, para já um plantel de qualidade que permite lutar por esses títulos todos e, do ponto de vista profissional, eu acho que não há nenhum treinador no mundo que não fica a pensar depois de uma abordagem destas. Na sequência, foi questionado sobre a maneira que conduziu a transferência para o clube carioca.
já que tinha boa relação com o presidente do Corinthians, Duílio Monteiro Alves. O que foi colocado para nós foi o que foi colocado a todos os torcedores. Eu lamento também os torcedores, essa frustração, que dedicaram muito carinho ao Vitor, assim como nós, né? Mas ele mentiu. Você deixou claro, então, para os dirigentes do Corinthians naquele momento que a sua decisão, apesar da sua situação familiar não estar resolvida, né? Ainda existir o problema de saúde, você queria vir para o Flamengo, isso foi comunicado para eles de maneira clara? Eles sabiam isso por você? Obrigada. A assessoria do Flamengo não permitiu que o treinador respondesse. Próxima pergunta, por favor. Está claro que ele não está aqui para falar sobre o Corinthians, ele está aqui para falar sobre o Flamengo. Ele já falou, ele é técnico do Flamengo. Vitor Pereira é o terceiro português que vai comandar o Fla. Jorge Jesus colocou o nome na história, multicampeão. Paulo Souza teve passagem conturbada. É engraçado que eu estou no Flamengo e ele está no Fenerbahçe, né? Defrontei muitas vezes o Jorge, muitas vezes, e fomos durante 2 anos, eu no Porto e ele no Benfica, tivemos uma relação assim um bocadinho para o acabamos depois por desenvolver uma certa amizade. Estilo de jogo também foi assunto na coletiva e se pretende dar sequência ao trabalho de Dorival. Já referi anteriormente, o trabalho foi um trabalho bem feito, um trabalho com títulos. E eu não vou chegar e não vou agora pintar a casa de novo, né? Não vou pintar a casa de novo, vou pintando nas cores que eu quero, à minha maneira, e para a casa ficar construída da nossa forma, leva algum tempo. E a dupla Pedro e Gabigol podem jogar juntos com Vitor Pereira? Provavelmente sim, eles já provaram isso e ganharam títulos jogando assim, portanto, por que não? Eu já trabalhei vários níveis de jogadores na minha carreira e a grande diferença entre uns e outros é esta capacidade de manter a ambição, mesmo depois de ganhar muita coisa, mesmo depois de ganhar muitos títulos. Elenco de qualidade e muitos desafios pela frente. Carioca, Supercopa contra o Palmeiras, Mundial de Clubes e Recopa já estão batendo a porta. Sabemos que o tempo não é muito, mas também temos experiência mais do que suficiente para sermos objetivos. O primeiro reforço para essa sequência de campeonatos já foi anunciado. O Flamengo acertou o retorno do volante Gerson, que estava no Olympique de Marseille. O jogador assinou por 5 temporadas. A diretoria admitiu o interesse pelo meia Quinteiro, do River Plate, e pelo goleiro Rossi, do Boca Juniors. Era um desejo antigo do Flamengo, desde quase do começo do ano. A situação do Quinteiro foi um pouco mais no final do ano. Não tem absolutamente nada com esses 2 jogadores. A gente analisa até que ponto a gente tem que fazer um determinado exercício, esforço para fazer essa determinada concentração. Mas são 2 jogadores que a gente gosta, a gente entende que são jogadores qualificados. Muita coisa pra gente falar, reforços, se vem o Rossi, se não vem, se vem o da falta ali, o Quinteiro não vem. Bom, eu vou entrar nessa situação da Tati Tavares, porque se o Brasil inteiro hoje é trending topics no Twitter, né, a forma com que a Tati foi interpelada e cortada de uma forma grosseira, enfim, a gente vai entrar nesse debate já, inclusive a Tati vai entrar ao vivo com a gente da redação no nosso 27º andar para falar com a gente aqui sobre isso. O senhor estava aqui durante o VT, não, porque o Vitor Pereira é o melhor técnico português do planeta. Se tivesse em Portugal, ganhava a Copa do Mundo. Foi bem assim. Onde que o senhor viu isso, Thiago? No Corinthians. O Corinthians desse ano, do ano passado, né? Virou ano, cavalo. Te impressionou em algum momento? Tá, vamos lá. O Vitor Pereira é um bom treinador e ele vai dar certo no Flamengo, tá? Eu acredito que ele vai dar certo no Flamengo. Acho que talvez desde o Jorge Jesus ele seja o treinador que mais vai se aproximar em qualidade. O que eu acho em relação ao Vitor Pereira no Corinthians é que ele não tinha o elenco que ele tem no Flamengo. E aí no primeiro treino que ele tem no Flamengo, até tem um vídeo que viralizou na segunda-feira, dele aplicando a atividade, ele estava nitidamente feliz com a intensidade do treino que ele estava dando. Ele parecia estar alegre com aquilo que os jogadores ofereciam num treino.
Era o primeiro treino dele no Flamengo. Ele parecia satisfeito com a entrega do elenco em uma atividade normal, que ele vai ter todos os dias no Flamengo. E a primeira, a segunda do ano, né? No caso dele, no Flamengo, era a primeira. Ele tinha acabado de conhecer o elenco. Ele chegou 2 da tarde, deu treino 3h30 e tava lá, bobo alegre. Caramba, intensidade. E depois intensidade ele falou... e precisa de mais do que isso pra ganhar jogo. Tudo bem, mas ele tem no Flamengo um elenco que vai oferecer a ele muito mais possibilidades do que o do Corinthians. Ele falou, o Renato Gaúcho não tinha? Ele deixou bem claro. Não, é pergunta real. É o mesmo elenco. O Renato tinha também. Todos tinham, mas eu acho que o Vitor Pereira hoje, pelo menos pelo que me apareceu no ano passado, é o melhor treinador. É o melhor treinador. Eu acho que o Vitor Pereira vai encaixar no Flamengo. Eu acho que ele vai oferecer um jogo diferente do que ele ofereceu no Corinthians, pelo que deu pra entender. Ele até falou sobre mudar ou não, né? O que o Dorival oferecia e o que ele vai vir oferecer. Ele falou que tem que intercalar o time, tem que movimentar os jogadores, que não adianta só atividade, que os jogadores têm que entrar em campo. No Corinthians era um time um pouco mais reativo. O Corinthians era um time mais reativo pelas peças que tinha. Eu acho que no Flamengo ele vai ser mais dominante. Ele vai ter a bola, ele vai tentar controlar a marcação. Ele vai parecer um futebol, na minha opinião, com o que o Jorge Jesus tinha há um tempo atrás. Mas como você tá dizendo que vai dar certo no Flamengo fazendo isso se você não viu ele fazer isso no Corinthians? Essa é a minha pergunta. Ele não fez dominante marcação. Ele é um bom treinador. Ele não fez isso no Corinthians. Ele fez um bom trabalho no Corinthians com o time que o Corinthians tinha. Foi a final da Copa do Brasil. A final da Copa do Brasil, chegou nas quartas da Libertadores com o time que o Corinthians tinha. Que basicamente o time do Corinthians titular é bom time. É um bom time. Mas quando você começa a precisar de peças de reposição, o Corinthians não tinha. Sim. O Flamengo tem 3 times, amigo. Se ele fez com o Corinthians aquilo que ele apresentou na temporada, com o Flamengo ele pode oferecer muito mais. O meu único ponto, João Lidton, é o seguinte, o Flamengo não é simples. Vide Rogério Ceni, que ganhou vários títulos, inclusive no Flamengo, e apanhou por conta de formação. O próprio Renato Gaúcho, que pra mim tá na primeira prateleira de treinadores do Brasil. Digam o que vocês quiserem, o cara é campeão de Libertadores, campeão de tudo, pra mim é um baita de um treinador, independentemente da personagem que ele tem fora de campo ali, ou né, das coisas que ele fala. Agora, se ele for inventar, igual o antecessor dele, o antecessor não, né, o Dorival, o Paulo Souza, também português, de rodízio, de mexer não sei o quê, de botar lateral na defesa, porque faz parte da cultura do futebol mundial, eu acho que vai dar problema. Além dessa pergunta para o senhor, o que ele fez no Corinthians, o credencia a assumir o melhor time do Brasil na atualidade? Vamos lá. Em relação a credenciar, hoje no mercado, se for para tirar o Dorival, talvez o nome ideal fosse chamar o velhinho de volta, o Jorge Jesus. Está lá no Fenerbahçe, esquece isso, vamos superar. Dentro do Brasil, o Vitor Pereira está ali no top 3 melhores treinadores e aí eu acho que a aposta foi boa. Já fico feliz, olha essa imagem aí, ó. O telão está desligado. O telão do Paulo Souza está desligado, ou seja, ele não está vindo... Cortaram o fio, Joãozinho? Cortaram o fio. Ele não está vindo igual o Paulo Souza com telão, ideia maluca. O que me preocupa do Vitor Pereira não é nem campo e bola. Sim. É a gestão de pessoas, que faltou a ele no Corinthians durante um tempo. Quem não lembra, o Roger Guedes e ele não se bicavam porque ele botava um no banco. E virou treta pública. Não podia jogar com o Yuri Alberto. E a gente tem esse fato para se resolver de cara, que é a questão Pedro e Gabigol. Outra questão, o Gerson chegando agora, quem sai? Ele precisa... Gente, ainda tem Vidal. Vocês estão falando João Gomes e Thiago Maia? E o Vidal. Ainda tem Vidal e Gerson no banco. Não dá. Que o Vidal de 2022 era um Vidal que chegou no meio do processo e ele entendeu que, pô, beleza, os dois estão, o Thiago e o João estão dando conta, não posso nem abrir o bico para pedir vaga. O Dorival ama o Maia. E agora, GV, agora o Vidal tá vindo junto com todo mundo na pré-temporada. Ele vai ter que escolher dois jogadores para 4. Já é outro problema de gestão de pessoas que ele vai ter que ter. E vai ter torcida, João. De torcida. Se ele resolve por acaso, Thiaguinho, João. Vou botar o Vidal hoje com o Gerson. Meu irmão, aí aquele jogo do Cariocão, 4 da tarde, Madureira, 0x0. Burro. Rapaz. Cara. Complicado. E tem outro já que ele vai arrumar outro problema já para ele. No gol. Sim. Santos e Rossi. Ia chegar aí. Porque vamos lá, o Santos é titular para mim hoje, é titular. Dou colete para ele. O Thiago titular. não concorda. Se o Rossi vier, o Thiago não concorda. Mas né? o Rossi é banco. O Rossi é banco? O Rossi é banco. Tá. Mas o Rossi tem um currículo de Boca Júnior. E aí? Como então, é que mas faz? é isso que pesa pro João, que eu não concordo. Eu acho que assim, hoje, o Flamengo é maior que o Boca Júnior, pra começar aí. Então, hoje, o Santos é o goleiro do Flamengo. E ele é o goleiro campeão da Libertadores. Ele vai disputar o Mundial de Clubes e ele garantiu a posição. Essa frase é sensacional. Fala de novo. O Flamengo é maior que o Boca Juniors. Não dá pro goleiro do Boca Juniors chegar no Flamengo, pegar um e jogar, pô.
O Santos é o goleiro do Flamengo, maior que o Boca Júnior, campeão da América. Então, assim, primeiro, você corta. O Santos é o goleiro titular do Flamengo, ponto. Não, e até o Rossi vai chegar, vai querer posição. É bom quando você tem um outro jogador atrás, ali no banco de reservas, que tenha qualidade pra quem sabe ser titular, porque faz com que o titular tenha que trabalhar mais pra garantir essa posição. Então isso é bom. O Flamengo vai ter que jogar muitos jogos, dá pra intercalar. A gente vê muito na Europa um goleiro que agarra o ponto corrido, outro que agarra a Copa, enfim. Vitor Pereira é europeu, provavelmente ele vai trazer algum tipo de estratégia nesse sentido. Mas hoje não tem o que conversar. Não, eu tô contigo nessa. 20 milhões do Santos. Essa discussão é boa, hein? Deve estar fervendo em casa. Santos titular, só que é muito mais fácil você botar no banco o Hugo, que é um garoto, do que você botar um Rossi estrangeiro no banco. Ou seja, o que eu quis dizer é mais algo para administração de gestão de pessoas do Vitor Pereira. Só que o banco é longo, vai sentar o Hugo, vai sentar o Rossi. O ponto é o seguinte, o Thiago tocou numa questão aí que é o seguinte, eu sou europeu, eu não acompanho o Rossi no Boca Juniors, agora eu vejo os melhores momentos dele, mas os melhores momentos, que é exatamente o que a gente está fazendo, só mostra a defesa. Só a qualidade. Não mostra o cruzamento, não mostra ele jogando com o pé, eu não sei se ele é craque com craque, se ele é bom com o pé. O Santos joga bem com o pé, mas não é um cara, não é um Ederson. Isso pode ser um fator determinante pelo Vitor ser europeu. O meu ponto é, o titular do Flamengo é o Santos, vem entregando no sentido, entregando coisa boa, né? Sim. Porque o goleiro, você fala entregar, a galera pode ter duplo sentido. Não, o Santos vem, né, fazendo o que tem que fazer, correspondendo. E o Flamengo, como o senhor bem lembrou hoje na rádio, tem várias decisões pela frente. São 7. E não é fácil botar esse manto sagrado. Chegar e jogar. Acho, é uma opinião, tá, gente? Que ele vai manter o Santos, mas é aquela mira laser, sabe? Do joguinho lá do Fortnite. Mas isso é bom, pô. Mas aqui, ó, tiro de meta errado, plaquinha. É bom pra gente, pro Flamengo. Pro Santos eu não sei se é bom. Pode ser ruim, entre aspas, pro Santos. Mas assim, pro torcedor, por que vai reclamar? 2 goleiros bons, teoricamente, que vão brigar pela posição de titular. O Santos é o titular, mas o Rossi quer jogar, e é natural, qualquer jogador que tá no banco, ele quer espaço. E ele vai ter que fazer por onde. Agora, se ele fizer por onde e for muito bem, aí cabe ao Santos trabalhar mais pra não perder posição. O problema é dele. Exato. Não, o problema é do Vitor Pereira. Vitor Pereira. Bom, olha só. A gente prometeu aqui, agora eu vou botar ela ao vivo aqui com a gente na tela. Ela tá no nosso 39º andar, aqui do prédio da Band, na Álvaro Ramos 350. Mandem brindes e mimos que gostamos. Tati Tavares, nossa brilhante repórter, nossa pequena gigante. E ontem, na coletiva do Flamengo, do Vitor Pereira, a Tati mostrou que, apesar de pequena, na altura, ela é gigantesca. E ela fez a pergunta que o Brasil inteiro queria saber, que era o mínimo que a gente podia receber daquela coletiva. E a Tati, bravamente, como brilhante repórter que é, assim como o Thiago fez lá na entrevista do Vasco sobre a equiparação lá, a Tati fez, e o que a gente viu, inclusive, no VT que a Tati, né, preparou, que a gente acabou de mostrar, ela teve cerceado o direito dela de fazer a pergunta, não deixou nem o Vitor Pereira saber se ia responder ou não pela assessoria de imprensa do Flamengo. Então a gente fez questão de botar a Tati com a gente aqui pra Tati contar pra gente exatamente o que aconteceu, pra gente esclarecer isso aqui. Boa tarde, nossa pequena gigante Tati Tavares. Oi, GV, Thiago, João, muito boa tarde para vocês, boa tarde a todos. Obrigada pelo espaço para falar aqui sobre tudo que aconteceu ontem. As redes sociais estão uma loucura, tá difícil de acompanhar para mim, mas eu vou explicar do início. Vitor Pereira foi apresentado no Flamengo ontem, né? Ia dar a primeira entrevista coletiva dele. Ele chegou. E aí, assim que ele senta ali na mesa, tem todo aquele protocolo, mostrar a camisa, tirar aquela foto bonita. A primeira pergunta da coletiva foi da repórter Luana Trindade, da Flá TV. Claro, né, que a Flá TV, TV institucional do Flamengo, então tudo combinado ali com a assessoria para que ela perguntasse algo no sentido de fale um pouco sobre a saída do seu ex-clube e ele tivesse aquele espaço de pronunciamento. O Vitor Pereira falou por 8 minutos, ele se pronunciou, explicou, e eu queria deixar claro para o torcedor rubro-negro que está me mandando milhares de mensagens perguntando se eu sou surda, se eu não entendi. Não, é claro que eu entendi o que o Vitor Pereira falou, que ele trocou o Corinthians pelo Flamengo, pelos objetivos do Flamengo, né? O Flamengo que é o time do momento, tem mais chances de título, tem um elenco mais qualificado, enfim.
A discussão não é essa. Ele explicou, eu entendi, é claro, e logo depois que ele acabou de dar o pronunciamento dele, o assessor de imprensa do Flamengo disse que ia abrir as perguntas para os jornalistas, mas que esse assunto não ia ser mais comentado pelo Vitor Pereira. Mas naquele momento, eu como jornalista não aceitei, peguei o microfone e questionei e questionaria novamente, porque o meu dever como jornalista é perguntar. E não ficou claro no pronunciamento, porque muitos torcedores estão dizendo, mas ele já tinha dito o porquê que ele trocou, isso é choro de paulista. Não, gente, não é. Isso é interesse público. Todo mundo queria perguntar para o Vitor Pereira sobre a saída dele do Corinthians, principalmente porque o presidente do Willian Monteiro Alves, presidente do Corinthians, algumas semanas antes, tinha chamado o Vitor Pereira de mentiroso, de mau caráter, então eu estava dando a ele a oportunidade de dar a versão dele, de falar. Ele poderia me dizer, eu cheguei no Duílio, falei que queria ir para o Flamengo, que não queria mais ficar no Corinthians. Eu só queria saber dele isso. Se ele comentou com o Duílio, se ele falou com os dirigentes do Corinthians, se isso ficou claro para todo mundo, porque a versão do Corinthians é outra e eu só queria que ele esclarecesse isso de forma mais clara. Em nenhum momento eu tomei as dores dos corintianos, eu fiquei do lado do Corinthians. Não, eu não sou torcedora do Corinthians, então eu queria deixar isso claro aqui. Tem muita gente me criticando por conta disso, mas o que eu estava fazendo era jornalismo, liberdade de expressão, perguntaria de novo. Se tiver oportunidade, vou perguntar também. Quem me conhece, quem acompanha o meu trabalho, sabe que eu questiono, que eu sou assim. Então, deixando claro aqui, mais uma vez, que o Vitor Pereira podia sim pegar o microfone dele e falar para mim, Tati, eu não quero falar sobre esse assunto, eu não vou responder. Mas o Vitor Pereira, a assessoria, não. O Vitor Pereira, sim, ele pode dizer para mim que ele não quer me responder. Mas ele não ter o direito de me responder, fica feio, fica chato, eu não gostei dessa atitude. Mas também queria aproveitar o espaço para agradecer as mensagens de apoio dos colegas jornalistas, de vários outros torcedores do Flamengo, do Corinthians, enfim, e de todo mundo que está acompanhando essa história, que achou que eu fui corajosa de perguntar. Agradeço demais o carinho de todo mundo. Claro que tem aqueles que estão me mandando mensagem com discurso de ódio, mas também não dá para dar atenção para todo mundo que está camuflado ali na internet, com fotos de jogador, com foto de fake. Não posso dar atenção para isso. Certo é que eu fiz o meu trabalho, eu tentei, eu perguntei, não tive a resposta, mas quem sabe aí, numa próxima oportunidade, eu vou continuar perguntando, porque não dá para abaixar a cabeça assim, né? Tati, você está de parabéns, você nos representa o jornalismo, e a gente fala tanto em liberdade de expressão, de imprensa, e eu estou exatamente com a tua fala aí. O Vitor Pereira tinha o direito de falar, pô, Tati, prefiro não responder. Ou a assessoria do Flamengo fala, pô, Tati, dá para fazer outra pergunta? Porque assim, tá meio desconfortável. De boa, se a gente te conhece, você entender. Próxima pergunta dessa forma tirana, até de uma certa forma lembra um pouco a censura, né, com uma profissional como você, que tem coragem de estar lá, porque tinha muita gente lá, inclusive com muito mais experiência com você, do que você. A gente nem sabe se as pessoas perguntariam ou não, mas você foi lá, perguntou, e assim, a gente aproveita até para a assessoria do Flamengo, que nessa situação nossos colegas jornalistas estão falando, se manifestando e batendo, até para a gente esclarecer, se for possível, não tem problema nenhum. Aqui a porta está aberta, vocês podem ligar, podem vir ao programa, inclusive em 2023, já que em 2022 não foi possível, liberar os craques do Mengão para virem aqui, a diretoria, meninos da base. Esse estúdio aqui está aberto para o Flamengo, inclusive para a diretoria, se em algum momento quiser se pronunciar sobre isso, fazer uma retratação com a Tati, fiquem à vontade se o coração de vocês assim mandar. Tatizinha, tamo contigo, beleza? Em pé sem cair, deitado sem dormir, como diria Mozart lá do Paiva. Obrigada, gente. Obrigada pela força, por tudo. E só para finalizar, eu não fiz uma pergunta que ofendeu ninguém, tá? Eu fiz uma pergunta apenas para esclarecer o fato que não foi esclarecido. Eu não tomei partido de torcida nenhuma. Lembrando, eu sou carioca, tá bom? Tamo junto, Tatizinha. Rapaz, me dá um bolo aqui quando eu vejo a Tati emocionada, tendo que falar dos ataques que ela tá recebendo da galera. Porque assim, cara, ela é jornalista, o Thiago é jornalista, o João é jornalista. Eu caí aqui de paraquedas, me colocaram aqui, eu fico aqui falando pra vocês. Agora, o papel de vocês, Thiago e João, é perguntar. Responde se quiser. Eu posso perguntar, Thiago, posso fazer uma pergunta discreta aqui, como às vezes eu faço. Sim. O João toda hora fala, me ajuda aí, hoje não.
Agora, o que foi feito com a Tati foi muito estranho, né? Então, se você me deixar eu dar meu ponto de vista, e a minha opinião mesmo, não é só opinião não, é informação também, porque o papel da assessoria de imprensa é preparar o cliente dela, que no caso era o Vitor Pereira, para responder as perguntas quais ele será abordado. E a função do jornalista é perguntar o que ele bem entender. Então a Tatiana, quando ela está ali, ela está no papel dela de jornalista de perguntar aquilo que ela acha que é de interesse público. E essa pergunta de fato era. Não só porque talvez alguns torcedores do Flamengo não queiram saber, mas o resto do Brasil todo queria saber. Era o assunto do momento há 2 meses. Há 2 meses a gente pergunta o que houve com a sogra, por que ele mudou de time. Ele avisou pro Corinthians. Ele avisou, não avisou. O Duílio veio chamar ele de mentiroso. Sim. O Duílio veio a público chamar ele de mentiroso e mau caráter. Então, assim, tem uma questão no futebol a ser abordada que a gente quer entender. Voltando, o papel da assessoria é preparar o Vitor Pereira para responder a pergunta, seja qual ela for. E depois a assessoria não deve, pelo menos, falar esse assunto não será abordado. Se é uma coletiva de imprensa, eu tenho o direito de fazer a pergunta que eu entender necessária. E aí, no caso, o Vitor Pereira poderia ele pegar o microfone e dizer: cara, eu não quero falar sobre isso, eu já expliquei, eu não me sinto à vontade. Aí tudo bem, ele tem o direito de não responder. Agora, a Tati não pode não ter o direito de perguntar o que ela bem entender, porque antes dela perguntar, já tinha dito que perguntas sobre o Corinthians não seriam aceitas, e ela foi muito corajosa em fazer, porque depois que tem um pronunciamento ali oficial, que no caso era o Vinícius, né, o assessor do Flamengo, dizendo que não poderiam fazer perguntas do tipo sobre o Corinthians, que não fossem do Flamengo, é muito corajoso da parte da Tati, que ainda tinha uma dúvida, que tinha um ponto aí era mais fundo, de fazê-la. Porque eu acredito que a maior parte daquela sala queria fazer essa pergunta, e talvez quem tivesse o microfone pela primeira vez, como foi a Tati, que foi a primeira pergunta da coletiva, a fizesse. Agora tem que ter coragem, porque muita gente não faria. Joãozinho, sua opinião pra gente faturar? Não, curta. É só para dizer que ela tinha essa responsabilidade, os outros jornalistas fariam essa pergunta, e se não fizessem essa pergunta, teria que ter sido feito. Nosso manual de jornalismo pede isso, a gente não pode fugir de temas polêmicos, por mais que eles agradem ou não ao entrevistado. E eu acho que o grande culpado, acho que a gente pode chamar de culpado nessa história toda, foi o Vitor Pereira. Ele poderia ter evitado tudo isso. Da seguinte forma, ele quando olha para o assessor, quase que me falando, pô, me ajuda, eu não quero falar sobre isso, porque ele não teve a coragem de pegar o microfone e falar, você é da onde? Ah, da Band Repórter? Tatiana, então não quero mais falar sobre esse assunto. Tá tudo bem, como o GV bem falou aqui no início, perguntar, todo mundo pode perguntar, responder, nem sempre a pessoa quer responder. E estão os dois no direito dessas 2 pessoas. Tá tudo certo, bastava ele pegar o microfone e falar, não quero responder essa pergunta. Você tem alguma outra pergunta para fazer? Porque o fato também de pular a pessoa que está perguntando, você meio que tira a pessoa para nada. Aí a forma que foi conduzida. Próxima pergunta para outra pessoa. Podia falar, Tati, faz outro. Não, exato. Foi um pouco violento. Se é a palavra violenta não, mas foi um pouco deselegante com a Tati. Foi deselegante. Tenho certeza que o Flamengo também já reviu essa situação e que vai ter... na quinta-feira mesmo, a Tati falou, vai estar lá fazendo a cobertura do Gerson, vai ser um outro ambiente, certamente vão se conversar, até porque assessor de imprensa é jornalista, então ele também já teve do lado de cá. Já chamaram a Tati de lado lá no Flamengo, alguém para tentar dar uma amenizada, e eu, de verdade, Thiago, vocês conhecem a gente, pô, a gente é povo, aqui a gente é povo, a gente não tem história com a gente. Se quiser ligar, se quiser vir aqui, se quiser, não tem problema. Aqui, ó, ligar, a Beth Rich atende lá em cima, te bota aqui, bota ao vivo com a Tati, com a gente não tem isso. Faltou finesse. Se a gente fosse dar a nota hoje pro Flamengo... Vou pro intervalo imitando o carro da laranja. Olha o carro da laranja. O carro da laranja está passando na sua rua, Pedrinho. O nosso Igor Dorileu da Tropa do Calvo tava lá em Montreal. Fiz lá no story, o cara igualzinho a ele. Conta pra gente como é que foi a apresentação do Léo Pelé. O Léo Pelé. Fala, Dorileu! Hoje, no Centro de Treinamento Moacir Barbosa, o Vasco apresentou o 3º reforço para a temporada de 2023. O zagueiro e lateral esquerdo Léo. Aos 26 anos, ele chega com um contrato até o fim de 2025. O Cruz Maltino gastou cerca de 16 milhões de reais na negociação. Para mim, isso é uma motivação muito grande. Eu me sinto muito honrado e feliz. Acho que dá pra ver no meu rosto a alegria que eu tô. O Léo, que era chamado de Léo Pelé, mas há algum tempo pede para não levar o nome do rei para não carregar uma pressão maior. Mas que parece. Isso foi reconhecido pelo próprio Pelé. Quando ele chegou na sala, a gente
meio novinho assim. Quando ele chegou, ele não deu nenhuma palavra. Olharam pra ele, olharam pra mim e começaram a rir, sabe? Aí falou, esse menino é meu filho, cara. Então, assim, ele brincou comigo e aquilo ali ficou marcado pra sempre. E vai ficar marcado pra sempre na minha história, porque o Pelé é único. Nos próximos dias, o Vasco deve anunciar mais 2 reforços. O lateral direito Pumita Rodrigues, que vem do Nacional do Uruguai, e o meio-atacante Luca Orejano, que estava no Vélez Sarsfield da Argentina. Nós temos até a janela de abril para ter uma montagem de cerca de 80% a 90% do elenco para o início do nosso campeonato brasileiro da Série A. Então nós estamos começando o ano de janeiro, praticamente com quase 7 contratações, e vamos até abril para a montagem do elenco. É difícil não chamar o Léo de Léo Pelé. De lado é igual, de frente parece que tá de lado. Então assim, cara, é muito parecido. Lembrando que foi o nosso Rogério Ceni que o adaptou ali à zaga e agora ele seguiu lá no São Paulo. João Lidington, gostou do reforço? Gostei muito. Não sei se você vai lembrar, a gente fez um mano a mano aqui do São Paulo com o Flamengo. Lembro. E eu lembro que eu estava sentado aqui na cadeira, você perguntou e eu falei, Léo Pelé, em vez de Léo Pereira. Foi a comparação. E eu volto a dizer, esse moleque é muito bom jogador, já não é mais um moleque, né? 26 anos, já é grandinho o suficiente para mostrar o serviço dele, como ele mostrou no São Paulo. Gostei dessa mudança para a zaga, mas ele também é um baita lateral esquerdo, se precisar ali no aperto. Passada longa, né? Cara, ele é bom jogador. O Vasco foi bem demais nessa contratação, vai ser titular absoluto. O Vasco passou um veneno danado na temporada passada com a zaga, principalmente ali com o Quinteiro. A torcida do Vasco não teve muita paciência com a dupla Conceição e Quinteiro, que realmente deixou a desejar em algumas partidas. Então eu torço muito para que o Léo Pelé dê certo, porque ele é bom jogador, cria do Rio de Janeiro, já conhece o Rio, pode agregar muito ao Vasco 2023. E o Bosa foi embora, Quinteiro não renovou, mas o Vasco teve reforço ainda na zaga. Olha a postagem aí. Ó, mais um reforço para a zaga do Vascão. Cadê, Bete Riz? Aí, Vasco acerta a contratação do zagueiro Robson, também conhecido como Bambu, para a temporada de 2023. Thiago Homem de Ferro. Você gosta do Bambu? Tu tá animado com o Bambu, né? Deu pra ver que você ficou sorridente quando você viu a contratação do Bambu. Agora eu vou te voltar com uma outra pergunta. Vasco tá ficando com um time selvagem pelas laterais. É o Pumita na lateral direita, o Piton na lateral esquerda. É uma cobra. E aí eu quero saber de você, o Bambu vai no meio? É contigo. Você me arrebenta. Ô, Pedrinho, aí o cara arrebenta o Guerreiro. O Bambu vai jogar ali, não sei se na direita ou na esquerda. O ruim é pro Léo, né? Que vai estar sempre com o Bambu do lado. Né? Não, é verdade, né? Zaga. Não, pro Thiagão goleiro tá bom porque o Bambu tá na frente. Agora pros volantes. Não, agora uma pergunta de futebol técnico. Para com essa quarta série. Vamos chamar ele de Robson pra não ter problema. O nome dele é Bambu. Mas tá escrito Robson ali, cara. Será que ele também não gosta de ser igual o Léo Pelé, não quer Pelé? O Vasco tá batizando o time, né? Porque o Patrick De Luca chegou e virou De Luca. Aí o Léo Pelé virou Léo. O Robson Bambu, Robson. O Vasco tá batizando o time novo. Aprendeu no Botafogo, que tinha um menino lá que era o... que virou o nome gringo. Era o Romildo. O Romildo virou Del Piazzi. Thiago, é sério. É sério, vamos lá. Você gosta do Bambu? Eu gosto, cara, eu gosto do Bambu, assim, eu acho que ele vem pra fazer a temporada de renovação dele, né, na carreira, porque ele já tinha sido um bom zagueiro do Atlético Paranaense, fez a passagem no Santos, etc., mas no Corinthians não agradou. Teve as lesões, teve também aquela questão extracampo, enfim, que não vem ao caso, tá arquivado, e agora eu acho que o Bambu vem pra ser o jogador que ele precisa ser pra voltar a carreira, retomar a carreira dele. O Bambu tem categoria de base da seleção brasileira, é um jogador que tem uma boa passagem quando mais novo, então acho que ele vem para disputar essa vaga no time titular do Vasco. É claro que o Vasco ainda está no mercado, não sei se ele vai ser titular absoluto, mas hoje ele chega para ser titular. Você acha que foi tipo uma baita oferta que o Vasco aproveitou? Aproveitou, uma oportunidade de mercado, e eu gosto mais porque ele vem como com um empréstimo. Ele é do jogador do Nice, ele vem por empréstimo até dezembro, então o Vasco tem como avaliá-lo antes de investir esse dinheiro. Ih, rapaz! Tá tendo um negócio de treta no Fluminense? Foi só o sair de férias que os caras vão tretar. Eu vou pro intervalo, eu vou voltar. Eu quero saber a opinião, hein? Não quero negócio de muro laranja, não. Você vê um muro às vezes. Vamos pro intervalo, Pedrinho, já volto. Ih, rapaz, treta. João Lidington, Thiago Homem de Ferro. Cadê o Natan? Cadê o Natan?
Fluminense quer renovar o empréstimo, né? Com o Galo. Natan, que teve uma temporada, participou direitinho do Fluminense. O Natan sumiu, quer dizer, sumiu não se apresentou nem no Galo, nem no Flu. O Miacha. E segundo a Beth Rich, acho que é isso que ele falou, tá postando fotos no sítio dele, lá cuidando dos bichos. Ele que é fã de pescaria, né? Você gosta de pescaria? Não Você prefere uma vara pequena, média ou grande pra pegar mais longe o peixe? Eu não tenho costume de mexer lá com a vara, não sei. Você pesca com tarrafa? Não sei manusear muito bem. Ele gosta. Você vai me ensinar? Pesca com rede, pô, que aí não tem negócio. Eu acho que o GV vai me ensinar a pescar com a vara. Falando nisso, você sabe cadê o Natan? Então, tá no sítio, né? Você acabou de falar que ele tá no sítio dele. Mas isso é normal? Eu não sei. Qual é a situação do Natan? Primeiro, o Fluminense queria manter o Natan, mas o Atlético Mineiro não aceitava o empréstimo. O Atlético Mineiro queria vender o Natan. Ah, entendi. E aí o Fluminense falou que não. Pra comprar o Natan não era o momento, queria estender o empréstimo. Depois de muita conversa, o Atlético Mineiro aceitou, então, estender o empréstimo por mais uma temporada. E aí eu acho que o Natan que não gostou, não apareceu, não foi treinar ontem. E ele que é o reserva direto do Ganso. E pode ser que a gente ache o Natan aqui no Rio de Janeiro. Tem uma torcida aí querendo. A torcida do Vasco demonstrou nas redes sociais um carinho grande pelo Thiago, Natan. Você que tá sempre com o torcedor do Vasco, pra gente passar pro próximo tema. Você acha que o torcedor do Vasco quer receber o Natan de braços abertos? Eu acho que vai receber o Natan de braços abertos e o Natan vem pra ser titular no Vasco. O espaço que ele não tem no Fluminense, no Vasco hoje ele teria. Seria o 10, né? Seria o 10, claro. Tem uma especulação de Franco Fagundes que chegaria, assim, pra ser unanimidade. Mas mesmo com um cara vestindo a 10, o Natan poderia fazer ali Eu acho que o 10 8. do Vasco é o Nenê, pô. Até o final do Campeonato Carioca, né? O Nenê Carioca, estendeu meio que por tempo limitado. A gente não sabe se ele vai manter até o final do ano. Só até são 4 meses de contrato. O contrato é curtinho, Bom, só pro chegou também no Fluminense Giovani, veio do... É chique, tá? Não veio do Ajax ali da Baixada, não. O moleque veio da Ajax da Holanda, tava lá com Anthony na temporada passada. Tiagão, conhece? Joãozinho, Mais conhece? ou menos com o Anthony, né? Porque o que acontece? O Giovani sai do Santos ainda na base, aí vai pro Ajax jogar nas categorias de base, e agora ele vem no Fluminense jogar o profissional. Então, assim, não tem nem como a gente avaliar de forma tão profunda. A gente até bateu esse papo na rádio ontem, na Band News, no Band News na área, que a gente teria que ser honesto e verdadeiro com o ouvinte e agora com o telespectador. A gente viu muito pouco do Giovani, até porque ele mostrou muito pouco aqui no Brasil, então eu lembro, eu fui pesquisar, né? Na verdade, alguns jogos dele de base de Santos, bom jogador, talentoso, mas falta ainda argumentos. Característica dele, pelos vídeos que você Cara, viu. ele é rápido e é aquele cara que pensa um pouquinho o jogo. Acho que pode agregar esse time do Fluminense. Vamos ver. O próprio Flávio Amêndola falou na rádio, e é um bom exemplo. O Alan, a gente não conhecia nada, que jogou no Liverpool e hoje está com o meio de campo do Atlético Mineiro. O Fluminense foi achar por um pedido do Fernando Diniz e ele dá conta. Eu acho que vai funcionar. Porque o moleque que é bom jogador, talentoso, sai e a escola holandesa é muito tática, é muito de passe rápido. Eu acho que na mão do Diniz pode funcionar muito bem, Thiagão. E alguns jogadores jovens funcionam bem no Fluminense. No Fluminense tem essa questão de xerém, das categorias de base, então acho que a torcida aceita também os jovens. Quantos jovens não saíram do Fluminense agora bem? O João Pedro, o Marcos Paulo, o próprio Matheus Martins agora. Então, assim, o Luiz Henrique. Então, o Fluminense tem essa característica de ter... Carlos Alberto, né? Mas aí já tem um tempo. Carlos Alberto tá com o Natan lá. Carlos Alberto já não tá mais tão jovem. Não, mas saiu jovem, saiu jovem. Pô, jovem ele era um fenômeno. É uma aposta, GV, é uma aposta. O Fluminense está fazendo uma aposta e é o que você falou, ele vem com o currículo dele uma passagem pelo Ajax. Ninguém vai pro Ajax passear. Não vai. E, cara, é um menino, né? Bem novinho. Novo. Eu tô gostando do Fluminense no mercado. Também. Tô gostando, tô achando que tá sendo pontual, tá pegando nomes, pô, Keno, eu sou fãzaço do Keno, acho um baita jogador. Aí você tem um Ganso que já tá ali, que pifa o tempo todo pra um cara rápido. E eu tô achando... O Jorge na esquerda vai bem. Foi quem melhor contratou. Jorge na esquerda. O John Ares. Segue no Fluminense. Inclusive, você reapresentou um dia antes do que era necessário para mostrar que tá afim. E o Mário garantiu o André também. Tá o Mário garantiu o André também durante mais um tempo, não foi? Teremos um trio de ataque com Arias, Keno e Cano. É um belíssimo ataque. Cano. Imagina Vasco É o Cano. Imagina Vasco e Fluminense. Aí o cara... Bambu marcando o Cano. Cano querendo furar o Bambu. Rapaz, vai ser uma briga de... Ataque Cano contra o Bambu. De Keno e Cano. Cano. A torcida do Fluminense tá viralizando aí. É o ataque Cano. Meu amigo, tô te falando. Os caras não me ajudam. Você vai poder falar essa na transmissão do Carioca, você fala, ó, o ataque Cano aí, amigo. Não, Carlinhos vai fazer. Eu vou fazer com a Glenda, vou fazer o Fuzuê. Bom, gols da Copinha. Vambora. Botafogo 4-0 no Pinheirense. Teve hat-trick de Zapata.
gente vai ver os gols do Botafogo. Zapata que fez 3 gols, rapaz, no Fogão, pelo Fogão, contra o Pinheirense, e um de João Felipe, que foi o 4º gol. Zapata meteu logo 3. Famosa sapatada. Aí, Thiagão. Flamengo que não estreou muito bem, né? Mas vamos lá, vamos falar de Botafogo, 2-0. A base vem como? Do Fogão. Ó, Zapata, receba. Que pancada, hein? Torcedor botafoguense já pode ficar feliz. Pode ser que dê pra usar aí, ó. Que o Luiz Castro possa utilizar a garotada. Zapata já fez 3. Pedindo passagem. O goleiro deu uma de GV também, né, Jorge? Saiu meu goleiro deu uma força. GVzinha... Opa, GV, que é isso, GV? O goleiro não tá legal, não. Nevou. O Pedrinho dando ajuda, né, botou. Agora o Flu venceu o Porto Vitória com um gol de Agner nos acréscimos do segundo tempo. Mas o destaque desse jogo foi, até consultar aqui pra não falar errado, foi o garoto Tanguinha, que entrou no segundo. Eu tava vendo esse jogo de verdade e o Tanguinha mudou a partida quando ele entrou. E aí o Sport venceu o Volta Redonda por 2-0. Gol de Fábio Matheus e Jean com G. Carlos. Tô mostrando que o Volta Redonda tá lá representando o nosso estado também. Boa. Olha lá o segundo gol. Ó o último gol. Ó. Volta Redonda marcou. Jean Carlos, pimba. Desviou, brocou. O Malvadão, que é craque, empatou com Floresta. Pô, ruim, né, Thiago? 0-0. Não era o que a gente tava esperando, né? A gente tava esperando uma vitória convincente do Mengão. Até porque tem que se classificar. É obrigação, tá? Na copinha, primeira fase é obrigação, GV. Vamos lá. Tem que brilhar na Floresta, né? Ainda mais o Tanguinha. 0-0 com Floresta do Ceará. O Grêmio também tropeçou no Cruzeiro de Alagoas. Você disputou copinha, GV? Disputei. Perdi na quartas e na semi pro Santos do Diego, Robinho, é mesmo, cara? Rafinha, um atacante rapidinho. Até lembro um pouco o Thiago. Perdemos na semi pra ele. Mas era de 80, da galera nascida de 82, né? Nosso time tinha o Adriano, o Diego, um goleiro, Andrezinho, o Ibson, André Bahia, Henrique. Era 82 e 83. Galera nascida de 283. É tipo Copa do Mundo, né? Pra molecada. E perdi a outra nas quartas pro... Não me lembro. Acho que foi pro Cruzeiro. Se eu não me engano, do Jefferson goleiro. Pô, legal. Não cheguei nem perto daquela final lá em janeiro, que era meu aniversário. Bom, já foi, passou correndo, já acabou. Programaço desse, pau comendo, opiniões fortes, quentes e contundentes. É isso. Tiagão, mais uma vez brilhou. Valeu, irmão, obrigado. Ele que é produtor, ele que é apresentador. Tamo junto. Lembrando que amanhã a gente tá de volta aqui. Se der tempo, a gente vai já mostrar ao vivo o negócio do Gerson, na apresentação do Gerson amanhã. Coletiva, a gente espera vocês a partir do meio-dia. Lembrando que o Cariocão é aqui. Vou cantar no meu microfone novo. Como é que é? Povão, só não te engane, Cariocão é aqui na Band. E a sirene? Aí, povão, só não te engane. Esse é o nosso Donos da Bola. Tamo junto, obrigado pela audiência. Amanhã nós estamos juntos. Valeu, cega eles, vovó.